Então por isso muita gente chega em mim e fala assim, ô Nicolas, pega um pouco mais leve, sabe, que não sei o que. Eu falo assim, cara, como que eu pego leve com Golias, irmão? Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, eu vou dar na cabeça dele, vou falar, irmão, vou arrancar a sua cabeça, vou mostrar pra todo mundo que você é meu inimigo, sabe? Mostrar isso pras pessoas com um coração fervoroso, de mostrar o seguinte também, arrependa-se. Porque se eu não posso pedir pro Lula se arrepender, ué, aí o capeta não tá deixando eu pregar, ué, aí é difícil, pô. A gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, mas talvez a gente não tá orando na fé. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Bem, está mais do que explícito que o deputado está incitando a violência contra o Lula e contra os ministros do STF. Também está explícito que o tal pastor Anderson Silva, dono do podcast onde essas falas ocorreram, não conhece a verdadeira palavra de Cristo. Cristo nunca pregou o ódio contra inimigos. Essa não é a primeira vez que algum bolsonarista prega a violência. O próprio Bolsonaro pregou violência e apologia às armas. Bolsonaro afirma que Jesus Cristo não comprou uma pistola porque não tinha na época. Cadê o mínimo respeito com Jesus e seus ensinamentos? Cadê o respeito aos valores cristãos, do amor ao próximo, da harmonia, da bondade, da justiça? Como é que é possível um presidente agir como um verdadeiro mercador do tempo que se aproveita da fé para profaná-la e desvirtuá-la? Aliás, Nicolas falou em arrependimento. Quem deveria se arrepender é o Mauro Cid, ajudante do Bolsonaro, que o Nicolas Ferreira tanto ama. Olha, estamos tendo acesso nessas páginas, é um conteúdo bastante denso. O que já é possível afirmar é que tinha troca de mensagem do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, com outros militares sobre a possibilidade de um golpe de Estado. Tem um grupo de WhatsApp que foi identificado pela Polícia Federal. Olha o nome do grupo: Forças Armadas como Poder Moderador. E eu destaco que tinha conversas do general Lawande mandando mensagens para o Mauro Cid pedindo que o presidente Jair Bolsonaro tomasse alguma providência, sempre no contexto, no sentido de que se o presidente perdesse as eleições, que alguma medida fosse feita no sentido de intervenção mesmo, ou seja, de não aceitar o resultado legítimo das urnas e fazer uma interferência inconstitucional. Bem, as conversas encontradas no celular do Mauro Cid são verdadeiras confissões de grave crime. O problema é que, agora, estão sendo encontradas figuras do alto escalão das Forças Armadas, como o coronel Jean Lawande Jr., então subchefe do Estado-Maior do Exército, que cobrou em mensagens ao Mauro Cid, repetidamente, que o plano golpista fosse colocado em prática. Tudo para proteger quem? O Bolsonaro. Isso aqui é uma confissão. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele não tem nada a perder, ele vai preso. Só não tem nada a perder, meu irmão, quem tá sujo até o último fio de cabelo, quem tá inteiro na lama. Ele vai preso e vai, pior, vai pra Papuda. Eles sabem que Bolsonaro cometeu os crimes. Mauro Cid também tem outras coisas para se arrepender. Tanto no caso do cartão de vacinação do Bolsonaro, quanto no caso das joias milionárias. São muitos pecados que o Nicolas Ferreira simplesmente esquece que aconteceu. No único depoimento que o Cid falou, e ele acabou admitindo que, de fato, tentou reaver o lote de joias a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também contei aqui na programação da Globo News esses dias que a perícia já foi concluída em relação a este lote de joias que foi apreendido pela Receita. E eles chegaram no valor final desta joia de R$5.100.000. Bolsonaro vai jogar todo mundo no lixo e dizer que não tem nada a ver com isso, sendo que ele seria o principal beneficiário. Por isso, muita gente da alta cúpula das Forças Armadas não embarcou no golpe. Como sempre foi. Vai rifar todo mundo. Faltou ali o Roberto Jefferson, abandonado, faltou o Anderson Torres, abandonado, faltou o Cid, abandonado, faltou Jorge Azambelli, abandonada. O próprio Queiroz, no início, foi dito, olha, ele faz os rolos dele, não tem nada a ver com isso. É o método que sempre Bolsonaro teve de se proteger. Ou seja, ele dizia que ministro era fusível, que tem que queimar para preservá-lo. Ele chegou e falou, então, não é só ministro, todo mundo é fusível. Enquanto isso, quem não para de pagar mico é o Marcos Duval,
que recebeu uma visitinha da PF ontem. Em entrevista, ele foi ironizado e chamado de mentiroso na cara, e não conseguiu rebater. A situação dele só piora. Então, vamos lá. O que o ministro fala é como se eu tivesse dado depoimento na Polícia Federal de versões diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Mas o senhor entende que são duas versões, né? O senhor entende que a versão que o senhor deu à Polícia Federal e essa que eu acabei de rememorar para o senhor são absolutamente opostas? Não, deixa eu explicar. Acho que está tendo uma confusão. O que eu utilizei, isso tem no nosso meio chamado persuasão. Desde a Segunda Guerra Mundial é usado isso para você ter o engajamento da imprensa para mandar algumas mensagens que eu precisava mandar, que era para os ministros, que eu já tinha acesso ao documento e já sabia quem seriam os culpados. Não entendi nada, senador. Eu não entendi nada. O que persuasão tem a ver com isso? Eu fiz uma pergunta muito objetiva, senador. Se o senhor puder responder. O senhor mentiu ou não mentiu? Só isso, na primeira versão. Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. É importante entender. A versão dada na Polícia Federal é a versão com verdadeira e com detalhes até da roupa que todo mundo estava usando. Ponto. Depois daquilo ali, não falei mais. O que foi dito para a imprensa não era nada oficial. Então o senhor mentiu. O senhor mentiu quando falou à imprensa. Não. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão. Então, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso, para vocês entenderem. Senador, o senhor não precisa me ensinar o que é persuasão. Até porque eu entendo bem o que é persuasão e entendo bem de mentira também. O senhor está dizendo que usa a imprensa para mentir. Como é que eu vou acreditar que o senhor está falando a verdade agora? O Exército Brasileiro está falando que possíveis falas isoladas de um dos seus membros não representa o entendimento da corporação. E também me chama a atenção que o Exército está admitindo a possibilidade de abrir procedimentos preliminares de investigação, aqueles administrativos contra o general Lawande, que estava tendo essa conversa bastante indevida, para não falar inconstitucional, com o tenente-coronel Mauro Cid. O que o senhor disse publicamente, sem ser perguntado por ninguém, o senhor disse. O senhor não estava sendo perguntado. O senhor se ofereceu a dar a versão de que ficou bravo quando Bolsonaro tentou lhe coagir, palavras suas, a dar um golpe de Estado. Quando o senhor fica de frente para um policial, o senhor muda a versão e protege Bolsonaro. Mas eu queria saber o que aconteceu com a primeira versão. O senhor mentiu, o senhor se esqueceu, teve um apagão de memória, o senhor deu deliberadamente mesmo versões diferentes para confundir. O que aconteceu, senador?